Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da Escola Superior Dom Helder Câmara, e hoje é dia 14 de 8 de 2020, na aula de Direito Previdenciário, e nós vamos introduzir o tema chamado Origem da Proteção Social no Mundo. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que, posteriormente, essa aula vai ser disponibilizada para os senhores no YouTube, para aqueles alunos que não estiveram presentes, ou mesmo para vocês que estavam presentes, para caso queiram, possam rever essa aula. Quando nós falamos de origem da proteção social no mundo todo, eu gostaria de informar que a nossa apresentação de hoje ela vai se restringir ao item 1 desse PowerPoint, né? Mas ela foi um processo longo, foi um processo evolutivo bastante interessante, porque ele começou a partir do momento que as pessoas viram a necessidade de ajudar outras pessoas, né, que a gente chama de assistencialismo, e envolve um conceito importante que é o que nós chamamos de questão social. Tá certo, senhores? Então, quando a gente fala de questão social, essa questão social, eu apresentei o conceito aí para vocês no slide, é a denúncia dos desequilíbrios sociais que geram insegurança entre as pessoas, especialmente pela ocorrência de riscos sociais. Então, dentro da sociedade, se uma pessoa não está bem, ela acaba gerando reflexo em outras pessoas que estão bem. Porque o acervo social, o conjunto de pessoas, ele vive em harmonia e ele vive em conjunto. Então, por mais que algumas pessoas sejam egoístas, outras pessoas viram que se o seu colega, se o seu companheiro, ele está bem, você normalmente também fica bem. E nós sabemos que os riscos sociais são eventos incertos, indesejáveis e futuros que geram esse desequilíbrio dentro do seio social. Então, quando a gente fala de risco social, nós estamos falando de fatores imprevisíveis. E traz à nossa ideia o que a gente pensa em seguro, né? Então, vamos lá, num sinistro de um seguro. Por exemplo, o risco, ele é calculado com base dentro de um contrato seguro por meio de cálculos atuariais. Se você faz um contrato de seguro de um veículo, você fala assim, olha, eu vou pagar um prêmio, né, para a seguradora, para ela me cobrir de um eventual sinistro. Uma pessoa que tem um seguro total de carro, ele paga esse prêmio para ser indenizado caso ocorra um sinistro. E aqui é muito parecido quando a gente fala em direito previdenciário. Porque o risco social, ele pode acontecer e a pessoa pode não pretender ter o risco social, né? Então, quando a gente fala de risco social, a morte é um risco social clássico, né? Ninguém quer morrer. Mas caso essa pessoa morra, tá? O que vai acontecer depois? Se ela tiver pessoas que dela dependam, como é que esses dependentes vão viver? Então, pensem nisso. A morte é risco social, a ausência é um risco social, a doença é um risco social. Então, se eu estou trabalhando e, de repente, eu não tenho mais condição de trabalho, eu perdi a minha capacidade de autossubsistência. Então, esse risco, que é a doença, ele gera um benefício previdenciário. A morte gera a pensão por morte e a doença gera o auxílio-doença. Outro risco social clássico que nós temos é a invalidez. Se eu estava apto para o trabalho e depois eu não tenho mais condição de realizar nenhuma atividade que garanta a minha subsistência, eu fui acometido de risco social, que é a invalidez. E aí, a partir desse momento, eu faço jus à aposentadoria por invalidez. E nós temos, então, o último risco social clássico, que é o risco social idade. Tá? A partir do momento que você fica idoso e não tem mais condição de trabalho, senhores, você também deixa de trabalhar e precisa receber algo para se manter.
Então, a aposentadoria por idade também é considerada como um risco social clássico. Então, o que eu estou mostrando para vocês? A questão social, ela surge pela existência do risco social, né? Então, quando nós falamos de riscos sociais clássicos, eu tenho a idade, né, a doença, a invalidez e a morte. Tá? E o nome do benefício previdenciário, ele se vincula ao risco social, porque o risco social é o fato gerador do benefício previdenciário. Tá? Agora, quando nós falamos de riscos sociais contemporâneos, nós temos o quê? A gravidez, né? Que faz jus ao salário maternidade. Você tem filhos menores e ainda uma situação de carência social, né, que a gente chama, né, de segurado de baixa renda, que dá jus ao salário família. Você tem ainda a prisão do arrimo de família, do segurado, que dá direito ao auxílio reclusão. Você tem ainda, não a invalidez, mas o acidente gerando sequela, que dá direito ao auxílio acidente. Nós temos vários outros riscos sociais que são amparados pela legislação previdenciária. Dito isso, senhores, quando a gente vai para a origem da proteção social no mundo, nós temos 4 fases, né? 4 fases. A primeira fase, chamada de assistencialismo privado, a segunda fase, chamada de assistencialismo público, a terceira fase, chamada de seguro social obrigatório, tá claro? E a quarta fase, que é a chamada da seguridade social. E nós temos datas aqui, tá, para indicar para vocês. No Brasil, a primeira fase iniciou-se em 1554, o assistencialismo público foi iniciado no mundo em 1601, né, e no Brasil em 1829. Tá? O seguro social obrigatório no mundo foi em 1883 e no Brasil em 1923. Tá? E no mundo, a Seguridade Social iniciou em 1942 e no Brasil foi em 1977. Tá? A temática da aula hoje não é a origem da proteção social no Brasil, mas sim no mundo. Então, eu tenho que explicar para vocês brevemente quais são essas fases e o que significam essas fases. Primeira fase, assistencialismo privado, que é a origem de tudo, são os primórdios do direito previdenciário. E quando nós falamos de primórdios do direito previdenciário, nós estamos falando o seguinte, que antigamente, especialmente na Europa, começou isso na Europa, né? E eu vi isso muito na Bélgica, nas casas em que se colocava símbolos na parede ou na porta, eles colocavam uma cruz na porta. As classes sociais mais abastadas, elas decidiram criar mútuas. E o que são mútuas? Eram fundos que recebiam doações das classes mais abastadas, e essas doações de dinheiro, de roupa, de comida, de remédio, elas eram preservadas nessas mútuas, que eram as casas que tinham as cruzinhas, e as pessoas que eram carentes e não tinham condição de sobreviver, elas batiam nessas casas e recebiam as doações. Tá? Então, esse é o assistencialismo privado. Normalmente, o assistencialismo privado, ele era mantido pela população, pelos sacerdotes. Né? Então, quando a gente fala de sacerdotes, isso significa o quê? Que eram os curas, as pessoas que pregavam a religião que faziam esse assistencialismo privado. Mas não era exclusivo dessa população. Nós tínhamos parcela de população também que fazia, que eram os comerciantes, mas em menor grau, porque eles tinham, a burguesia, o interesse de aferir lucro, né? Dito isso, no Brasil, a inauguração dessa fase foi em 1554, com a criação da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Né? Então, no Brasil, ela iniciou, vocês viram que se o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então já começou ali a colonização,
mas a partir do momento que foi criada a Santa Casa de Santos é que nós tivemos a inauguração da primeira fase de assistencialismo privado no Brasil. Dito isso, nós vamos para a segunda fase, que a segunda fase foi chamada de assistencialismo público. E esse assistencialismo público, ele era promovido não pelas classes mais abastadas ou pelos sacerdotes da época, mas sim pelo poder público, né, pela administração pública. Ela se iniciou em 1601 na Inglaterra, né, e na Inglaterra nós tivemos a Rainha Elizabeth, que aprovou nessa data a Lei dos Pobres. E a Lei dos Pobres, ela perpetrou verdadeiras atrocidades contra a população carente inglesa, né, ou da Grã-Bretanha. Porque a forma de proteger a população carente instituída pela então Rainha Elizabeth era prendendo, era levando ela para cárcere. E isso não era, de fato, um assistencialismo público. Então, eu demonstro para vocês que a Lei dos Pobres inglesa, ela tinha duas finalidades. Uma finalidade teleológica, que envolvia os fins sociais da norma, e uma finalidade prática. Essa finalidade prática não tem nada a ver com assistencialismo público, senhores. Ela só tem a ver... o que tem a ver com assistencialismo público é essa finalidade de proteção, né? É o fim social da norma, que era proteger a população carente. Então, essa população carente ela foi protegida, entre aspas, porque na prática foi o contrário, mas demonstrou que o poder público ele tinha um dever, ele tinha uma obrigação. E essa obrigação era de proteger a população carente, propriamente dita. Claro, senhores? No Brasil, esse assistencialismo público ele se inaugurou, né, com a Constituição Política do Império, em 1824, né? Mas o que nós temos aqui claramente, senhores, e eu deixo isso para a próxima aula, é que no Brasil, de 1554 até 1824, nós só tínhamos assistencialismo privado. E a partir de 1824, com a Constituição Política do Império, é que nós passamos a ter essa preocupação do poder público com a população carente. Vamos lá. Eu vou pedir mais 10 minutos para vocês e vamos lá. Quando a gente fala de seguro social, tá, que foi a terceira fase, a fase do seguro social ela se inaugurou na Alemanha, em 1883, com um chanceler de ferro chamado Otto Bismarck. E Otto Bismarck, ele concebeu esse seguro social obrigatório nos moldes de um seguro privado, né, como esse de carro que eu mencionei para vocês anteriormente. Né? Então, você, como trabalhador, você tinha que ceder parcela da sua remuneração, para ter uma proteção social. Então, obrigatoriamente, passou a ser descontado, passou a ser cobrado a título de contribuição social, né, uma parcela da remuneração de cada um dos trabalhadores. Para quê? Para que, se esse trabalhador fosse acometido de risco social, para que ele pudesse claramente se proteger. Isso. Tá? Então, no momento de invalidez, no momento de incapacidade laboral, ele receberia uma verba desse seguro, né, para garantir a sua sobrevivência. Esse sistema do chanceler de ferro Otto Bismarck, ele envolve o que nós chamamos de contributividade. Então, o seguro social, ele significa que ele é contributivo. Só quem paga tem proteção social. Tá bom, senhores? Quem não paga não tem proteção social. Aqueles que já tiveram carteira de trabalho e previdência social assinada e viram e tiveram seu primeiro contra-cheque, vão ver que no contra-cheque das pessoas vem lá bruto e líquido. O bruto é a quantia total sem os descontos obrigatórios. O líquido é o bruto menos os descontos obrigatórios. Quais são os descontos obrigatórios aqui no Brasil hoje em dia? Nós temos o imposto de renda de pessoa física e nós temos ainda, se por acaso você ultrapassar a faixa remuneratória para ter a incidência, né, do imposto de renda, e nós temos ainda o INSS.
né? Quando nós falamos de INSS, senhores, o INSS é a sigla de Instituto Nacional do Seguro Social. Então, ao falarmos de INSS, nós temos essa terceira fase manifestada na prática, que é o seguro social obrigatório. E por isso que esse sistema de seguro social obrigatório se chamou de sistema bismarckiano. Por que bismarckiano? Porque ele foi concebido por Otto Bismarck. Tá? Nós tivemos, então, em 1919, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, aconselhando a incorporação do sistema de seguro social obrigatório, o sistema bismarckiano, para todo o mundo. Tá joia? O Brasil incorporou esse sistema em 1923, quando ele aprovou o decreto legislativo, né, que instituiu a Lei Eloy Chaves. A Eloy Chaves. E eu vou falar isso com mais profundidade na próxima aula. E nos Estados Unidos, nós tivemos a incorporação do seguro social obrigatório em 1935 com a Social Security Act. Tá? Por que nós falamos de Social Security Act? Apesar de ser, ato é lei em inglês. Social Security seria Lei de Seguridade Social. Apesar de se chamar Seguridade Social nos Estados Unidos, os Estados Unidos não tinham instituído a Seguridade Social, que eu vou explicar para vocês, que é a quarta fase da proteção social, mas sim um seguro social obrigatório. Tá claro, senhores? Mas entrou como um marco histórico mundial pela previsão do nome, Social Security, tá? Que é a tradução literal da quarta fase, Seguridade Social. Quando nós falamos de quarta fase de Seguridade Social, ela se iniciou em 1942, tá, na Inglaterra, quando um lord inglês, que era um membro do parlamento inglês, foi encarregado de fazer um relatório sobre as mazelas do povo inglês, né? E esse Lorde, ele é chamado de Lord William Beveridge, né? E inaugurou, a partir desse nome, o que nós chamamos de sistema beveridiano. O que é o sistema beveridiano? É um sistema que integra parcela contributiva e parcela não contributiva. Parcela contributiva e parcela não contributiva. Então, ele verificou, naquele então, que a época, que a mera existência do seguro social não era suficiente para proteger a população inglesa. E por que não era suficiente para proteger a população inglesa? Porque tinha parte da população que não pagava. E como ela não pagava a contribuição social, né, automaticamente ela não tinha proteção social. E por isso o Lord William Beveridge aconselhou, olha, nós precisamos de um sistema híbrido, de que é um sistema contributivo, em que as pessoas pagam para serem protegidas, e um sistema em que as pessoas não pagam para ser protegidas. E a mera inclusão dessa pessoa como cidadão ou mesmo como residente no país já lhe garante as parcelas não contributivas. E essa parcela não contributiva era a saúde, que a gente chama de saúde pública, tá? Saúde pública, que é não contributiva. A assistência social, que também é parcela não contributiva, e a manutenção da previdência social dentro de uma escala contributiva. Quem não contribui não recebe benefício previdenciário. E esses são os regimes previdenciários. Então, o INSS é a previdência social considerada como um sistema bismarckiano, tá? Porque envolve o seguro social obrigatório. A saúde pública, ela não é contributiva. A assistência social, ela não é contributiva. E o que eu vou falar para vocês de saúde? Se eu tiver um problema de saúde sério, qualquer um, e hoje em dia, em tempos de Covid, isso é mais frequente, né? Nós temos o quê? Quem precisa de saúde vai a uma UPA, né, a unidade de pronto atendimento, e pede atendimento. E pode ser internado lá. Tá claro, senhores? Se não tiver dinheiro para pagar, tá? Quem vai garantir o pagamento desse tratamento médico é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil. Tudo bem, senhores?
Então, o SUS é que vai arcar com a prestação de saúde. É muito comum em famílias abastadas, pelo menos hoje em dia, levar os filhos para receber vacinas em postos de saúde. Por quê? Porque essa vacina, ela é gratuita. Tá claro, senhores? E mais, como ela tem alta rotatividade, né, o poder público está sempre comprando vacina, é uma vacina que não corre o risco de estar vencida. Vocês entenderam, gente? Então, a saúde pública, ela integra a sistemática de seguridade social. Além da saúde pública, a assistência social. E o que é assistência social? É uma sistemática governamental que protege as pessoas, senhores, protege as pessoas que não têm condição de contribuir para o INSS, né? E ficam em situação de miserabilidade social. E essa miserabilidade social ocorre porque ela não tem capacidade de trabalho, ela não vai receber benefício previdenciário do INSS, ou porque a família não tem condição de sustentá-la. Melhor, não vou falar ou não. E porque a família não tem condição de sustentá-la. Então, essa é a sistemática da assistência social. E aí é o que nós chamamos no Brasil de LOAS, tá? Lei Orgânica da Assistência Social, ou também chamado de BPC, Benefício de Prestação Continuada. Quando a gente vai aqui, e eu baixei aqui um elemento importante para vocês, que é um slide da Seguridade Social, e eu vou pôr aqui para vocês. Esse slide da Seguridade Social, essa imagem, mostra os símbolos que representam cada uma delas, né? Então, a Seguridade Social é um conceito amplo de proteção social no Brasil. Nós temos a Previdência Social, que é a contributiva. Então, quem paga recebe benefício previdenciário caso tenha risco social. A assistência social para as pessoas que não preencheram os requisitos do INSS para aposentar. Então, elas podem até ter pago durante um período, mas como não preencheram os requisitos para a consecução do benefício previdenciário, elas vão receber da assistência social, que é executada pelo INSS. Mas quem banca a assistência social é a própria União, com base no seu orçamento da Seguridade Social. Então, esse é o símbolo, porque ela é não contributiva. Idosos com idade superior a 65 anos que não podem ser mantidos pela sua família, estão em condições de miserabilidade, ou deficientes de longo prazo, que é aqueles que se afastam do convívio social por mais de 2 anos, tá? E que não podem ser mantidos pela sua família, então, estando também em condição de miserabilidade social, recebem benefício assistencial. E saúde, que é a saúde pública, mantida pelo Ministério da Saúde. Tá claro, senhores? Então, esses são os símbolos da Seguridade Social no Brasil. Tá bom, gente? E dito isso, o que é que nós temos? Então, essa é a sistemática de Seguridade Social no Brasil. Dito isso, senhores, eu vou me colocar à disposição dos presentes, tá? Volto a falar que essa aula vai ser disponibilizada aqui no YouTube para todos que tiverem interesse. Eu estou socializando conhecimento mesmo, tá? E eu me coloco à disposição dos demais presentes para responder as perguntas que forem necessárias. Agradeço a atenção de todos e eu peço que se cuidem durante o período de isolamento. Tá bom? Tchau.